Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a vida de santidade no mundo ímpio. O texto que vamos usar para meditarmos sobre essa vida de santidade neste mundo ímpio em que vivemos está na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos que viveram naqueles dias na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, no versículo 4 deste capítulo 1 da sua carta, ele diz que Deus, por amor a si mesmo, antes que houvesse o mundo, ele já nos havia escolhido com dois propósitos. Primeiro, para sermos o seu povo santo. Este é o primeiro propósito. E o segundo propósito é que, através da nossa união com Jesus, vivêssemos uma vida sem culpa em sua presença. Antes de fazer o mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos o seu povo, povo santo. E através da nossa união com Jesus, é vontade de Deus que vivamos uma vida sem culpa em sua presença. E tudo isso Deus o fez por amor a si mesmo. Meu irmão e minha irmã, vivemos neste mundo que é um mundo ímpio. Ainda que a igreja tenha o seu lado positivo, de que é santa, porque o povo de Deus, em todas as épocas, é um povo santo. Olhando para este mundo ímpio, descobrimos que, embora a igreja tenha este lado positivo de ser santa, há pouca virtude no mundo. E existe menos ainda santidade. Basta que você observe as páginas dos jornais e assistindo aos telejornais e ouvindo as notícias por meio do rádio, você observa que este mundo não é um mundo de verdade, não é um mundo de justiça, não é um mundo de fidelidade. Porque são poucas as virtudes que encontramos, ou que tomamos conhecimento. No mais, encontramos neste mundo ímpio, por meio da raça humana, a mentira, que é o contrário da verdade, que é o contrário da virtude de ser uma pessoa verdadeira em suas palavras, em seus atos. Encontramos a injustiça,
que é o contrário da justiça. E onde há injustiça, há opressão. Há sempre alguém sofrendo pela injustiça de outro. Nós encontramos neste mundo ímpio a infidelidade todos os dias, em todas as classes sociais. Por isso, meus irmãos, neste mundo ímpio em que a igreja está inserida, ainda que ela tenha o seu lado positivo de ser santa, há pouca virtude neste mundo. E existe menos ainda santidade, que é o que nós queremos meditar com os irmãos. A vida de santidade no mundo ímpio. Por mais que procuremos ter uma vida cristã sem culpa, não depende da nossa ética, não depende da nossa moral, mas da nossa união com Jesus. Eu sei que você, meu irmão e minha irmã, procura ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida sem culpa. Mas saiba você que esta vida sem culpa, ela não depende daquilo que aprendemos nos bancos escolares, quando lá passamos. O que nós aprendemos nos bancos escolares? A ética do nosso país, aquilo que a lei permite e aquilo que a lei não permite. O que nós aprendemos nos bancos escolares? A termos uma moral nossa, dos valores que nós cremos. Mas, mesmo sendo bons alunos, nós não conseguimos ter uma vida cristã sem culpa. O próprio apóstolo Paulo nos fala que o bem que queremos fazer, não fazemos, temos dificuldade, embora convertidos, mas o mal sempre está à nossa frente. Por isso, meu irmão e minha irmã, a vida de santidade no mundo ímpio parte do princípio não daquilo que eu aprendo no banco escolar, mas da minha união com Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso. Ele diz que através da nossa união com Jesus, nós vivemos a vida sem culpa na presença de Deus. Sabermos isso nos traz uma paz de espírito muito grande. Veja você, meu irmão e minha irmã, o que teríamos nos tornado sem a graça da eleição que o apóstolo Paulo está mencionando neste texto, quando ele diz que por amor a si mesmo, antes de fazer o mundo, Deus nos havia escolhido para sermos santos. O que você imagina que teria sido a sua vida se você não fosse um escolhido de Deus? Eu imagino que sem a graça da eleição, seríamos pessoas respeitáveis na sociedade. Porque
embora sem a graça da eleição, nós aprendemos nos bancos escolares as virtudes, a moral e a ética, mas mesmo sendo pessoas respeitáveis nesta sociedade ímpia, nós não teríamos um relacionamento com Deus, não teríamos uma relação especial com Deus, seríamos apenas pessoas respeitáveis na sociedade, seríamos pessoas capazes de cuidar um do outro, pessoas capazes de cuidar de outras pessoas, porque nós aprendemos nos bancos escolares virtudes, ética, moral, mas mesmo sendo capazes de cuidar de outras pessoas, de ajudá-las em seus momentos mais difíceis de suas vidas, nós, sem a graça da eleição, seríamos separados do serviço de Deus. Não estaríamos aptos a servir ao Senhor. E o que nós, então, teríamos? Respeitados na sociedade, capazes de cuidar de outros, sem relação especial com Deus, separados do serviço de Deus, teríamos uma desgraça sobre a nossa cabeça. Pairava sobre a nossa cabeça a condenação eterna, meu irmão e minha irmã. Por isso que a vida de santidade no mundo ímpio passa pela nossa união com Jesus e passa pela graça da eleição, porque Deus nos escolheu por amor a si mesmo, e nos escolhendo por amor a si mesmo, Deus nos uniu em Jesus, e unidos em Jesus vivemos com Jesus. Eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido um bom aluno nos bancos escolares, aprendendo as virtudes, a ética, a moral, mas sobretudo, eu quero crer que você seja um escolhido por Deus, que Deus, por amor a si mesmo, te escolheu antes de fazer o mundo. Quero crer que você seja um cristão, uma cristã unida em Jesus, vivendo com Jesus, seguindo os passos de Jesus, porque a vida de santidade neste mundo ímpio, ela passa pela nossa eleição, ela passa pela nossa união com Jesus. A santidade, meu irmão, minha irmã, não é uma vida perfeita, senão seríamos santos de altar, mas a santidade é, primeiramente, consagração. Se eu sou um escolhido de Deus, se eu estou unido com Jesus, eu tenho, em primeiro lugar, uma vida de consagração. E esta vida de consagração é que vai me adaptar a uma vida sem culpa, a uma vida em que a imperfeição humana não me condena, porque eu tenho a meu favor a morte expiatória de Jesus, e é esta morte expiatória de Jesus
que faz com que eu me apresente diante de Deus sem culpa. Por isso que a eleição torna o povo de Deus um povo santo, mas não o torna um povo perfeito. A santidade não é ter uma vida perfeita. A santidade é ter uma vida de consagração, uma vida em que eu vou estreitando a minha relação especial com Deus, uma vida em que eu vou me envolvendo no serviço de Deus. A eleição torna a todos nós santos, e por isso que a santidade na vida cristã não é um acidente, é um estilo de vida, um estilo que normalmente nós o vivemos a cada dia, embora estejamos no mundo ímpio. Embora estejamos no mundo ímpio, nós somos humildes. Embora estejamos no mundo ímpio, nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Embora vivamos neste mundo ímpio, nós somos mansos, resolvemos as nossas questões com a mansidão, que é um fruto do Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se preocupe se você não tem uma vida perfeita. Graças a Deus que você não o tem, porque você é um ser humano. Mas agradeça a Deus, tenha gratidão por Deus, pela morte expiatória de Jesus, que te tornou santo, que faz com que você se apresente na presença de Deus, sem culpa. A eleição faz com que sejamos santos, e a santidade na nossa vida cristã é um estilo de vida. Normalmente nós vivemos a santidade, normalmente nós vivemos a nossa união com Jesus, pensando como Ele pensa, falando como Ele falava no Evangelho, seguindo os seus passos. Meu irmão e minha irmã, você tem vida de felicidade cujo meio é a santidade? Neste mundo ímpio, as pessoas precisam de alguma coisa para dizerem que têm felicidade. Precisam ganhar algum prêmio, precisam ser sorteadas em algum jogo de azar para dizerem que têm felicidade. Mas a vida de santidade neste mundo ímpio é uma vida cuja a nossa felicidade não depende de algo bom ou ruim que nos ocorra, mas tão somente depende de que, primeiro, somos eleitos por Deus, e segundo, que temos a nossa vida unida com Jesus. Por isso que a santidade neste mundo ímpio faz com que haja uma diferença muito grande entre alegria, que vem do Espírito Santo, e felicidade, que depende que algo ocorra na vida de alguém. Você tem vida de felicidade cujo meio é a sua santidade? Sim, meu irmão, eu quero crer que você tenha a sua felicidade não dependendo de algo que lhe ocorra neste mundo ímpio, mas tão somente por meio da sua santidade. Você tem, meu irmão, minha irmã, virtudes que o separam do mundo ímpio? E deve ter virtudes. Na sua vida não deve faltar a verdade, não deve faltar a justiça,
não deve faltar a fidelidade, mas saiba que o que te separa deste mundo ímpio não são as suas virtudes, mas a sua eleição, porque Deus, antes de fazer o mundo, por amor a si mesmo te escolheu. O que faz te separar deste mundo ímpio é a sua união com Jesus. Quanto mais unido com Jesus, mais longe você se encontra deste mundo ímpio. Você tem uma vida moral separada do pecado. O pecado não traz benefício nenhum para a nossa vida. Pelo contrário, o pecado só nos traz prejuízo. Continue a ter uma vida moral separada do pecado. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que a sua vida moral é tão somente consequência da sua eleição. É tão somente consequência de que, sendo um eleito de Deus, você tem santidade de vida suficiente para se separar do pecado. Você, meu irmão, minha irmã, julga a si mesmo como sem defeito? Você é uma pessoa sem culpa, sem mancha, sem mácula? Quero crer que sim, meu irmão, minha irmã. Que neste mundo ímpio, você possa, meu irmão, minha irmã, desenvolver a sua vida de santidade, agradecendo a Deus pela eleição esta antes que o mundo fosse feito. Você já era um eleito, uma eleita de Deus, agradecendo a Deus por te unir com a vida de Jesus. Tenha uma vida de santidade com gratidão ao Senhor. Siga os passos da eleição. Siga a vida de santidade. Siga a vida de união com Jesus. Estes são os passos para que, como cristãos, estejamos colocando os nossos pés nele. Já pomos os nossos pés na eleição e agora devemos desenvolver uma carreira cristã nas pisaduras de Jesus, porque é com Jesus que a nossa vida está unida. No amor de Jesus, o Senhor da Igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça hoje para todos sempre. Amém.